Casa. Eu ainda lembro dela. Parece que foi ontem que eu vim parar nesse inferno. Ou será que foi ontem mesmo? Sei lá, o tempo aqui nas Backrooms passa de um jeito totalmente diferente. Olá, amante do terror. Você já parou para pensar na seguinte coisa? Nós que estamos aqui, na Terra, seguros, imaginamos como seria a vida nas Backrooms. Como seria estar em um perigo constante, ou uma incerteza constante de ser um viajante que não tem a menor ideia de onde vai estar no dia seguinte. Mas você pode ter certeza absoluta de uma coisa. Se nós pensamos como é a vida nas Backrooms, quem está vivendo dentro das Backrooms não só imagina, mas tenta relembrar como é a vida fora das Backrooms. E acredite, é uma sensação muito pior. Quando imaginamos como é a vida lá, temos uma mistura de curiosidade, pena e até um certo medo de simplesmente estarmos andando e simplesmente atravessarmos o chão, fazer um no-clipping e ir parar para dentro das Backrooms. Já quando quem está lá pensa aqui, os sentimentos são de angústia, desespero, desamparo, saudades, nostalgia, tristeza, entre outros. Claro que isso varia de pessoa para pessoa. Certamente tem aqueles que com certeza acham a vida nas Backrooms muito superior à vida nas Front Rooms. As Front Rooms, assim como você deve imaginar, são como o oposto das Backrooms. Mas não exatamente o oposto, porque se fosse o oposto, ambos estariam de alguma forma interconectados um com o outro. E como eu posso dizer, não é bem assim. As Front Rooms e as Backrooms não são como se fossem universos exatamente opostos, nem sequer duas versões opostas. A diferença entre um e outro é que as Front Rooms é o nome dado a tudo que existe nas fronteiras da realidade normal. Elas estão dentro de um espaço-tempo contínuo, um universo repleto por bilhões de galáxias, trilhões de estrelas e quadrilhões de planetas, todas espalhadas de forma totalmente aleatória, dispostas em um vácuo supostamente infinito. Mas por que as Backrooms seriam diferentes das Front Rooms? Por mais que as Backrooms sejam tratadas como se fossem um completo oposto das Front Rooms, acontece que não é bem assim. Na verdade, é e não é ao mesmo tempo. A real é que é muito complicado descrever o que são as Backrooms de fato, já que existem muitas versões e muitas teorias. Tem coisas que não são completamente opostas nas Front Rooms, mas sim completamente diferentes. Tão diferentes que é até difícil imaginar um equivalente oposto. Então, por mais que as Backrooms de fato tenham algumas coisas opostas às Front Rooms, tem coisas que definitivamente não são opostas, e sim muito diferentes. E assim, elas são consideradas outra realidade. E como uma realidade, elas supostamente existiriam dentro de um universo, assim como a maioria das realidades normais, vamos dizer assim. Só que o que torna elas diferentes é que elas simplesmente não existem dentro de um universo. Pelo menos, não de um observável. Na verdade, as Backrooms seriam mais como uma realidade à parte. E com a parte, eu quero dizer fora de tudo que existe, existiu e vai existir. Até porque a quantidade de coisas que existem nas Backrooms é imensa, fora os níveis que possuem variações infinitas. E não só um, mas são vários que possuem suas variações. Sendo assim, eu tenho a teoria de que as Backrooms não estão dentro de um universo. Isso porque elas são o próprio universo. É como uma realidade e um universo juntos, em um só, que se expande infinitamente em todas as direções, com infinitas dimensões. Então os níveis seriam como dimensões de minúsculas até infinitas, dentro de uma realidade que é o próprio universo. Uma que não precisa realmente de um plano verdadeiramente físico, ou pelo menos material para existir. É algo metafísico, misterioso, e que até hoje ninguém consegue entender direito como funciona, como indiretamente está ligado com a nossa realidade, ou se não está ligada, como nós podemos ir diretamente para lá, e como ela consegue copiar o nosso mundo. O vazio que existe entre os níveis das Backrooms pode ser uma evidência que as Backrooms são o próprio universo, já que supostamente fora do universo observável tenha justamente isso, um absoluto nada. Um vazio infinito e imutável que te leva a lugar nenhum. Mas voltando às Front Rooms, elas são tudo o que existe dentro da realidade considerada normal,
dentro do universo observável, desde a menor célula até a maior galáxia. Absolutamente tudo que existe ali é considerado parte das Front Rooms. Pense em uma realidade totalmente estável, ou seja, sem muitas possibilidades de se fazer um no-clipping acidental, segura o suficiente e sem entidades sanguinárias querendo te devorar vivo a cada esquina que você vira. Aqui, você tem um lugar fixo para chamar de seu, uma casa verdadeiramente sua, um lugar seguro. Você não é um nômade viajando por praticamente um universo inteiro à procura de um local minimamente seguro para ficar, antes de ter que continuar o seu caminho por esse inferno sem fim previsto. Você pode dormir sem medo de acordar em um nível aleatório em um lugar totalmente diferente, que pode ser mais seguro ou mais perigoso, onde a sua sorte é a sua maior chance de sobrevivência. Além das suas habilidades que você conseguiu com o passar do tempo, você não tem que se preocupar com sobreviver a entidades, porque elas não existem aqui. É um paraíso comparado às outras coisas que você pode presenciar e ver nas Backrooms. As Front Rooms não são realmente consideradas como se fossem um nível das Backrooms. Na verdade, elas são mais como um conceito, uma forma de dar algum fio de esperança para aqueles que ainda residem dentro das Backrooms, criado por eles mesmos para se dar esperança também, porque em um lugar como esse, é fácil deixar escapar. Esse conceito foi criado para que eles não se esquecessem do mundo de onde vieram, da realidade que vieram, para que eles se lembrassem de como ele é, ou pelo menos era antes de desaparecerem por décadas. A verdade é que literalmente não tem como saber quanto tempo eles desapareceram, porque como o tempo é relativo, pode ser que eles desapareceram por décadas, mas para nós foi por apenas alguns minutos. Ou pode ser que eles desapareceram por alguns minutos, mas se passaram meses, anos, décadas, ou simplesmente deram um salto no tempo até o pós-fim do mundo. Todas as possibilidades são equivalentes. Só basta acreditar que nada tenha mudado. E uma forma de não perder a esperança é lembrando do mundo em que eles saíram, mesmo que vivam lá para sempre. E com certeza deve ter aqueles que nasceram dentro das próprias Backrooms e nunca tiveram contato sequer com o nosso mundo. E a página Mag sobre as Front Rooms podem servir para mostrá-los como é na Terra. Do ponto de vista deles, é como se fosse o paraíso, virtualmente inalcançável. Isso não necessariamente quer dizer que vai ser bom ou vai ser ruim. Isso vai de cada um, porque cada um vive uma coisa em cada lugar. Existem lugares diferentes, com pessoas diferentes, em situações diferentes, em épocas diferentes. Ou seja, as Front Rooms é um conceito versátil, até mesmo para nós que vivemos aqui. E muito antes desse conceito existir, muitos já simplesmente desistiram de continuar tentando voltar. Já perderam completamente a esperança de um dia ver o sol de novo nascer em um mundo normal, de uma forma normal, de ver outras pessoas normais, em uma vizinhança normal. Tudo isso simplesmente acabou. Na verdade, ao passo em que iam perdendo a sua motivação, as Backrooms se transformavam em um novo normal, o que era real, e se tornaram habitantes legítimos de lá. Não dá para os culpar. A adaptação é perfeitamente normal. E para esses que se adaptaram totalmente às Backrooms, ver o conceito das Front Rooms pode ser incrivelmente tortuoso. Até porque eles já desistiram faz tempo de voltar, e ver que ainda pode haver esperança pode ter o efeito contrário. Ao invés de trazer felicidade, pode trazer tristeza. Tristeza por vários motivos, várias hipóteses que eles podem criar nas suas cabeças, e na maioria delas, se não todas, negativas. E é perfeitamente normal que eles simplesmente deixem essa ideia de lado, assim como deixaram as suas esperanças há tempos atrás. E você? Você seria daqueles que ainda acreditam na possibilidade de um dia retornar ao seu mundo? Ou faria parte dos que já perderam as esperanças de vez e só aceitam a sua nova realidade?